Saudações a todos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e na apresentação, e com o Cláudio Cardoso na parte técnica. Aproveite para você que está nos acompanhando, faça suas perguntas, seus comentários, deixe sempre alguma sugestão de tema para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso podcast. Se você tiver, você que está me acompanhando aqui ao vivo, algum questionamento para fazer, pode fazer agora. Para quem for nos escutar ou nos assistir posteriormente, pode também encaminhar qualquer tipo de dúvida, pergunta, comentário no WhatsApp aqui do Sintonia no Bem, o 649-9603-1234. Então vamos seguindo em frente, por
porque o podcast é feito exatamente para você que está nos acompanhando. Então, como sempre, a gente convida a todos aqueles que estejam ligados conosco para que possamos agradecer a Deus sempre pela oportunidade que nos dá da nossa vida, agradecer por tudo aquilo que a vida tem nos oferecido, sejam aflições, que sejam dores, que sejam problemas, mas que tudo isso venha para que nós possamos aprender a suplantar todos esses problemas e realmente aproveitar tudo que a vida nos coloca como prova, nos coloca como expiações para nós que aqui estamos encarnados nesse mundinho de provas e expiações, vivendo da melhor forma possível e aproveitando da melhor forma possível para que possamos evoluir um pouquinho mais em busca daquilo que todos nós estamos destinados, que é a nossa felicidade. Então vamos lá, dando início ao nosso episódio número 56. E eu vou começar, como sempre tenho começado, com uma pergunta para você que está aí me acompanhando. Você acredita que o bem ainda vai reinar em nosso planeta? Se você quiser, comenta aqui enquanto nós estamos fazendo o nosso programa, como já fez aqui o nosso Valécio, que está nos acompanhando. Ele já mandou a sua contribuição. Ao longo do programa eu vou encaixar o que ele colocou aqui. Obrigado para você que está me acompanhando. Eu começo falando o seguinte: em 1857, Allan Kardec trazia para o mundo a sua contribuição no sentido de começar uma grande organização da comunicação com o mundo dos espíritos. Em 1857, Kardec lançava o Livro dos Espíritos. Eu não sei se você que me acompanha já prestou atenção que o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes, ou 4 livros, depende da tradução que você pega, da edição que você pega, está lá escrito livro 1 ou parte primeira. Quais são essas 4 partes? Das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. O que é interessante é que de cada uma dessas partes surgiu um novo livro da codificação espírita. Então, os 5 livros que a gente tem, né, que a gente chama do Pentateuco, os 5 livros base da doutrina espírita, 4 deles nasceram do primeiro. Então, se eu pegar as 4 partes do Livro dos Espíritos, eu tenho os 4 outros livros. Por exemplo, das causas primárias surgiu a Gênese. Do mundo dos espíritos nasce o Livro dos Médiuns. Das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, o livro Céu e Inferno. Então, desse modo, através da doutrina espírita, Kardec nos trouxe com esses 5 livros uma forma de buscar responder algumas das questões que são mais cruciais para a humanidade. Por exemplo, 5 questões relacionadas a cada um desses livros. O Livro dos Espíritos vem responder quem sou. O Livro dos Médiuns, o que sinto. O Evangelho segundo o Espiritismo, por que sofro, o céu e o inferno, para onde vou, e a Gênese, de onde vim. Mas eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele traz uma série de questões e de perguntas e respostas que nos apresentam os princípios que são norteadores da doutrina espírita. Imortalidade da alma, natureza dos espíritos, comunicabilidade, quase que não sai, com os espíritos, as relações do homem com as leis divinas, a evolução da criatura humana, a destinação dos espíritos, ou seja, uma série de informações. Sempre lembrando, gente, que as perguntas que foram feitas para criar o Livro dos Espíritos foram elaboradas por um professor que era altamente metódico. E ele usou toda uma metodologia científica para criar, para elaborar o que veio a ser o Livro dos Espíritos. Ele fazia os questionamentos, passava para alguns médiuns e, através das respostas desses médiuns, ele, metodologicamente, organizou o Livro dos Espíritos. Na primeira edição, 1857, tinha 501
perguntas. Depois, na segunda edição, que saiu em 1860, Kardec reformulou e lançou o livro com 1019 questões. Se você que me acompanhar pegar o seu Livro dos Espíritos e der uma olhada, pode ser que no seu tenha 1018. Na realidade, houve um erro na edição da segunda edição e pularam a grafia da questão 1011. Então, da 1010 pula direto para 1012. Por isso que em algumas consta 1018, mas na realidade são 1019 questões. Por que eu estou falando tudo isso? Porque depois de passar pelas causas primárias, pelo entendimento do que vem a ser o mundo dos espíritos, pelas leis morais, nós chegamos na parte das esperanças e consolações. Ou seja, depois que Kardec nos trouxe todas as informações sobre nossa criação, sobre a nossa origem, sobre a nossa vida, sobre as leis que regem a nossa vida, ele traz na última parte do Livro dos Espíritos o entendimento do que virá pela frente. E depois de perguntar sobre tudo isso, ele fez a sua última pergunta. Tosse para dar suspense. Na última questão, 1019 ou 1018, dependendo da edição, Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Traduzindo, o bem algum dia vai reinar aqui na Terra? Bom, gente, de acordo com o que a gente tem visto no nosso planeta, principalmente do que vem de umas décadas para cá, dá para a gente pensar, será que isso realmente vai acontecer? O bem vai reinar aqui no planeta? É para se preocupar. Mas, para quem não consegue acreditar que o bem reina no planeta, vamos ver a resposta que foi dada para essa questão. Quem nos trouxe a resposta no Livro dos Espíritos foi exatamente o Espírito São Luís. O que é que ele disse ali? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí, ou seja, aqui no planeta, reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, os maus não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que aqui estiverem encarnados, os bons prevalecerem sobre os maus. Predomínio de espíritos mais evoluídos moralmente, que são os bons espíritos. Mas ainda vai existir o mal. E isso nos leva a uma outra questão dentro do Livro dos Espíritos, a questão 932. Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja dos bons? É interessante essa questão. Às vezes, nós mesmos fazemos essa indagação. Por que que o mal sobressai? A resposta é bem interessante, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, predominarão. Ou seja, a construção do reino do bem na Terra vai se dar daqui para lá, e não de lá para cá. Ou seja, depende dos espíritos que aqui estão. O reino do bem só se instalará na Terra a partir da nossa ação daqueles que estamos aqui, sobretudo através da transformação moral. Isso seria a nossa espiritualidade falando mais alto. E aí o bem prevalece sobre o mal. Foi isso que o Valécio colocou aqui. Mundo de provas e expiações tem que passar por transformação. Quem sabe aí melhora. É exatamente por isso que a gente está aqui encarnado, para buscar esse processo de melhoria. A resposta que foi dada pelo Espírito São Luís fala isso aqui, ó. Esses espíritos bons farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e praticando as leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Sabe como é que isso se dá?
Pensa na seguinte situação. Vamos pegar esse copo, para quem está me acompanhando aqui. Ó. Imagine que esse copo está cheio de água com terra. Uma água bem suja. Se eu começar a colocar água limpa aqui, o que vai acontecer? Essa água limpa começa a se misturar com a água suja e vai encher o copo e começar a derramar. Se eu continuar jogando água limpa aqui dentro, daqui a algum tempo, o que vai acontecer? Toda a água suja sai e a água limpa permanece. É exatamente isso que vem acontecendo com o planeta. Os maus espíritos, a água suja, estão sendo levados embora com o acúmulo de bons espíritos. Esse é um processo que a resposta da pergunta nos oferece. Mas vamos continuar aqui na resposta. Tem mais coisa aqui que o Espírito São Luís deixou. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Nessa parte, a gente pode entender o processo que ele está se referindo ao processo de transição planetária, que é exatamente essa mudança que eu falei, da água suja começando a ficar mais limpa. E a resposta segue. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Exatamente o exemplo, a analogia que eu fiz com o copo cheio de água suja. Quanto mais água limpa eu coloco, mais eu expurgo a água suja desse copo. Ou seja, vai se dar tudo isso pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus. Através do progresso moral e das práticas da lei de Deus, o homem vai atrair para a Terra os bons espíritos e afastar os maus. Pelo progresso moral e praticando as leis divinas. Mas o que são essas leis divinas? Isso nos leva a uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 614. O que se deve entender por lei moral? A lei natural é a lei de Deus, única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, as leis divinas são as leis naturais, que nos conectam diretamente a Deus. E nós só vamos ser infelizes se nos afastarmos dela. Por isso, gente, é importante mantermos a nossa espiritualidade, porque através dela nós nos conectamos com Deus. Ressalto de novo, e eu sempre falo isso. Espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de uma religião específica. Eu estou falando desse sentimento de conexão entre eu e o meu Criador. Isso é espiritualidade. E através dela, eu reforço o meu compromisso com Deus e eu consigo viver mais próximo das leis divinas. Na resposta ali, São Luís falou o seguinte: os maus só deixarão a terra quando o homem tiver banido dela o orgulho e o egoísmo. A gente fala e acaba caindo nessas duas palavras, orgulho e egoísmo. E eu me lembrei da introdução do Livro dos Espíritos, porque lá está falando exatamente isso. Os espíritos ensinam que o egoísmo e o orgulho são paixões que nos aproximam da natureza animal, nos prendendo à matéria. Deixando essas paixões e amando o próximo, nós evoluímos. Tá aí, gente. O grande problema continua sendo egoísmo e orgulho. São como âncoras que nos prendem à materialidade, não nos deixando evoluir. Nós precisamos soltar essas amarras, deixar o orgulho, deixar o egoísmo de lado, para que a gente possa crescer
um pouquinho mais. A resposta ainda falou isso. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. E eu me lembrei então, quando estava montando o roteiro para esse programa, do Sermão Profético, que está lá em Mateus, capítulo 24. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Num pedaço dele fala o seguinte: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ai, meu Deus. E o que vem a ser esse fim? Que fim é esse que está se referindo? Porque a gente está lendo o sermão profético e muitos nos referimos isso como sendo o Apocalipse. Só que o que é que nós entendemos como sendo Apocalipse? Muito provavelmente o entendimento é contrário ao que talvez tenha sido a ideia de se colocar esse termo lá no texto bíblico. Apocalipse é um termo que deriva do grego e significa revelação. Dessa forma, gente, Apocalipse seria a revelação divina de coisas que até então estavam permanecendo secretas. Por isso que o Apocalipse tem que ser relacionado com revelação e não com destruição, como muitas vezes a gente acaba associando. É a revelação de algo que até então estava sendo considerado secreto. Só que devido às diferentes traduções, principalmente as traduções que vieram para o português, acabou se utilizando o termo Apocalipse e não o termo revelação, porque o correto seria revelação, como deveria ter sido colocado. O que acabou por se levar a um entendimento, a um significado da palavra meio que obscuro ali, né? Sendo que muitas vezes a gente usa como sinônimo de final dos tempos. O Apocalipse, o fim dos tempos. Não, o Apocalipse é a revelação de algo que estava sendo considerado secreto. E nós, dentro da doutrina espírita, entendemos que esse final dos tempos se refere ao término de um ciclo planetário. No nosso caso, do ciclo chamado de provas e expiações. Então, o planeta, gente, não vai ser destruído na sua forma física, vai sofrer uma mudança em sua psicosfera. Não vai ser destruído agora. Um dia a Terra vai ser destruída. É o caminho de qualquer corpo celeste. Mas não é isso que está se referindo. Não é toda essa mudança que se entende que leva à destruição. Não é isso. É sim uma transformação na psicosfera do planeta. Nessa transformação, o que acontece? O planeta deixa de ser de provas e expiações e começa a entrar num processo de transição, passando para um mundo de regeneração. E nesse processo, o que é que acontece? Os maus espíritos vão sendo substituídos pelos bons espíritos. Isso já vem acontecendo. Mesmo que a gente talvez não queira entender, mas vem acontecendo. A todo momento os espíritos vão sendo substituídos. E a leva de espíritos que está vindo para cá, por mais que a gente tente entender que a humanidade está dando sinais de que o mal está sobressaindo, mas os bons estão aparecendo. Então, quando os bons espíritos forem a maioria aqui no planeta, esse será o fim. Por quê? O fim de um ciclo. Haverá uma transformação moral. Não vai haver, gente, uma limpeza geral, não vai haver um cataclisma, o planeta não vai ser destruído. Como eu falei, não agora, um dia vai. Mas não é isso que se refere essa mudança através desse sermão profético que nós nos referimos agora há pouco. Aí vem uma outra questão que muitos espíritas arregalam o olho.
E quanto aos espíritos que forem excluídos daqui? O que é que vai acontecer? A resposta nos dá essa informação. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Ou seja, caso nós que aqui estamos encarnados não acompanhemos o desenvolvimento moral dos nossos irmãos que aqui estão no processo de transição do planeta, nós vamos ter que encarnar em outro mundo ainda de provas e expiações, porque nós não conseguimos acompanhar o processo de evolução. O Elahak fala muito sobre isso aí. Ele fala, eu não me lembro de qual livro que ele tira essa expressão, mas ele fala dos espíritos maus que não são tocados pelo bem. Esses são os que vão ser excluídos da Terra. Vão continuar espíritos maus, como eu falei agora há pouco. Não vão ter só espíritos bons, ainda teremos espíritos maus, mas aqueles maus que já começaram a ter um pouquinho de sensação do bem. Nesse processo a Terra evolui. Então, nosso destino como espírito é chegar a mundos felizes, gente. O Cristo, quando ele falou no Sermão do Monte, que ele foi dando a receita lá para ir subindo os degraus, ele fala, né, que o nosso destino é o reino da felicidade. É para isso que nós fomos criados, nos tornarmos espíritos puros. Então, eu entendo que é para isso que a gente está vivendo. A gente vive esperando por dias melhores. Para não deixar de falar de música, vocês devem lembrar dessa música. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Isso, gente, é evolução. Todos nós estamos esperando, somos espíritos que esperamos por dias melhores e estamos nos dirigindo para esses dias melhores. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, atingirmos o grau de espíritos que vivem nos mundos mais felizes. Esses são os dias melhores. Só que nós ainda estamos em um mundo onde as dores e as expiações, onde as provas e as expiações nos levam às dores e às aflições. Isso ainda faz parte da nossa realidade. Então, é por isso que nesse mundo que a gente se encontra, nós ainda vamos passar por muitas aflições e, consequentemente, vão nos levar a algum sofrimento. Só que não esqueçam, gente, nós sofremos por uma razão bem justa. Sofremos porque ainda somos imperfeitos. Se alguém quiser se aprofundar, pega o livro O Céu e o Inferno, vai lá no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, e leia o que está escrito lá. Vocês vão entender exatamente isso. Nós sofremos porque ainda somos imperfeitos. Mas se estamos destinados e se estamos esperando por dias melhores, o que é que nós estamos fazendo para chegar nesses dias melhores? A vida não nos dá nada. A vida simplesmente devolve aquilo que eu entrego para ela. Ou seja, eu só colho o que eu planto. Ninguém vai conseguir colher tomate se plantar pepino. Então, a vida me devolve aquilo que eu entrego para ela. Doenças, dores, aflições, sofrimento fazem parte de um processo de aprendizado. O que é importante, não nos deixemos abater com tudo isso. Sempre que as dores nos baterem, nós precisamos buscar levantar o nosso astral. E vai eu lembrar de música de novo. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça e enfrente o mal. Agindo assim, será vital para o teu coração. É que em cada experiência
se aprende uma lição. Isso é a vida. Cada experiência é uma lição que a vida nos dá. Nós aprendemos com a vida, mesmo que seja através do sofrimento, mesmo que seja através das dores. A dor, gente, ela surge na nossa vida como um alerta para indicar, ô, sua besta, você está andando no caminho errado. E a dor vem para fazer isso aqui, ó, volta para o caminho certo. Por isso que se eu chegar lá na frente, no mundo mais adiantado, as aflições vão acabando, as dores vão sumindo. Por quê? Porque eu só ando no caminho correto. Então, nesse mundo que a gente está, é muito comum eu sair da rota. E no sair da rota, as dores me pegam. Imagina um farol que está te indicando o caminho numa noite tempestuosa, você levando o seu barco. Se você seguir a luz do farol, você vai chegar sem problema nenhum. Só que se você ignorar a luz, o que vai acontecer? Você vai batendo nos recifes. E ao bater, você pode naufragar. Então entenda a vida como sendo dessa forma. Por isso que a gente está sempre reencarnando. Para ir aprendendo. Cada vez que eu erro o meu caminho, a dor me bate, às vezes eu naufrago, o que é que eu preciso fazer? Começar o trajeto de novo. Essa é a explicação do porquê que a gente reencarna. Vai lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Para isso que a gente vai reencarnando. Eu falei do livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Tem um artigo lá, o artigo 16º, que fala o seguinte: para sanar uma falta, um erro que eu faço, são necessárias 3 ações. Quais são essas 3 ações? Arrependimento, reparação e expiação, nessa exata ordem. Primeiro eu preciso me arrepender, depois reparar o erro ou a falta que eu fiz e depois, finalmente, eu expiar o que me levou a fazer esse processo. Por isso o perdão é essencial para a construção do reino de bem na Terra. É essencial. Então, gente, entenda que a função da dor, a função do mal, é trazer o espírito para a normalidade do processo evolutivo. Como eu falei, nós saímos da rota, eu preciso trazer. A dor nos traz. A função dela é mostrar que nós devemos mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Lembra que o pensamento atrai tudo. Se eu começo a agir no bem, eu atraio bons espíritos para mim. É isso que o planeta vai fazendo conforme ele vai evoluindo. Então, quando eu começo a me mudar, eu mudo também a psicosfera ao meu redor. Se todo mundo começar a fazer isso, a psicosfera do mundo vai mudando. E aí a gente dá o salto de um mundo para outro. Gente, nós não somos os únicos habitantes do universo. Lembra quando Cristo fala, está lá no capítulo 14 de João, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então tem planeta, tem estrela, tem corpo celeste para tudo quanto é lado. E aí Kardec fez essa pergunta. Questão 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Gente, nós não somos nada. E achamos que Deus fez um mundo só para a gente, né? O universo para ter vida só aqui. Então existem muitos mundos diferentes, com graus de evoluções diferentes, de acordo com os espíritos que ali residem. Hoje, nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Existem vários mundos que ainda são primitivos, e existem vários mundos que estão muito acima do que a Terra se encontra hoje.
E isso se dá de acordo com o quê? Com as diferentes categorias de espíritos que vivem nesses planetas. Diferentes de categorias, principalmente através da situação moral desses espíritos. Espíritos que são mais próximos à sua criação, simples e ignorantes. Espíritos mais próximos à perfeição, que é o nosso objetivo. De acordo com isso, os mundos vão recebendo os espíritos. Quanto mais inferior o mundo, mais apelo à materialidade e o predomínio do mal. As âncoras do orgulho e do egoísmo nos segurando. Quanto mais a moral se desenvolve, menos influência material e mais a gente evolui. Então, por isso que nós temos as 5 escalas, né? As moradas diferentes da casa do Pai. Mundos primitivos, de provas e expiações, regeneradores, felizes e os mundos celestes dos espíritos puros. Por isso, a gente tem como responder a essa última questão, conforme Kardec perguntou. Se o bem ainda vai reinar na Terra? Sim. O bem ainda reinará aqui na Terra quando a Terra se tornar um mundo celeste. Quando ela passar para mundo feliz, ela já vai estar com bons espíritos, mas espíritos puros completamente só no mundo celeste. Hoje nós ainda estamos, infelizmente, para quem está aqui ainda, amassando barro, como eu costumo falar, nós estamos mais próximos do início, gente. Se são escalas, 5 mundos na escala, nós estamos mais perto do início, porque nós estamos na segunda escala. Nós ainda temos que passar por um mundo de regeneração até chegar na última escala de espíritos puros. Por isso que o mal ainda predomina aqui na Terra. Então depende de quem? Depende de nós, espíritos que estamos vivendo aqui, para que nós possamos transformar-nos e, através disso, transformarmos a Terra. Primeiro num mundo de regeneração, que é esse que a gente está caminhando agora, para depois entrar num mundo feliz e, posteriormente, em um mundo celeste. Então, para você que acha que, através das suas ações, você já está destinado a se tornar um espírito puro, lembre-se que você ainda tem que passar por um mundo de regeneração para chegar num mundo feliz e só aí você chegar no mundo celeste de espíritos puros. Ou seja, tem muito chão pela frente. Só que depende do que eu faço para chegar mais rápido nesse processo. Mas vamos observar o mundo hoje. Se eu olhar friamente, parece que o mal está predominando, que a maldade domina o mundo. São até mesmo raros os casos de uma justiça verdadeira sendo feita, são raros os casos de amor ao próximo, são raros os casos de caridade conforme Jesus a entendia. Não sei se você concorda comigo, mas é assim que eu estou enxergando o mundo hoje. Então, eu preciso entender que nós estamos num processo, nós estamos num caminho. E esse caminho depende de como eu estou agindo. Eu preciso entender que eu preciso me mudar também. Eu preciso me transformar moralmente. Porque intelectualmente, gente, nós estamos muito avançados. Mas moralmente nós ainda estamos para trás. Então, esse processo de transformação, se cada um de nós começar a entender o que é necessário e começarmos a mudar, ainda encarnados aqui, nós já estamos contribuindo para que o bem comece a ser atraído para o nosso planeta. Então, só assim, fazendo isso agora, é que lá na frente eu vou poder viver as palavras que estão grafadas, melhor dizendo, lá no Evangelho de João, para quem gosta, capítulo 16, versículo 33. E nós mesmos dissermos, como Cristo falou. Eu vou ter essa capacidade de chegar lá e falar. No mundo eu encontrei aflições, mas eu tive bom ânimo.
e venci o mundo. Aí, então, o bem vai começar a reinar na Terra. Quando nós entendermos isso e conseguirmos vencer o mundo através da nossa transformação. A doutrina espírita ela vem nos mostrando isso. Sim, a humanidade está evoluindo moralmente. Só que essa evolução ela vem acontecendo num ritmo muito mais lento do que a evolução intelectual. Como eu falei, intelectualmente nós estamos muito longe. Só que moralmente ainda estamos, não vou dizer engatinhando, mas andando bem devagar. E Kardec aponta isso. Ele aponta que o progresso intelectual precede o progresso moral. O ser humano desenvolve primeiro a razão, a ciência e a tecnologia, para somente depois aprender a usar tudo isso com fraternidade. Ou seja, nós precisamos primeiro desenvolver o nosso intelecto para depois desenvolvermos a parte moral. Estou dizendo isso em termos de humanidade, porque a gente vem observando isso ao longo do tempo. Nós hoje nos encontramos num mundo de provas e expiações, em processo de transição para um mundo de regeneração. Períodos de transição, gente, são marcados pelo aflorar de grandes contradições. É exatamente o que o mundo vem vivendo. O mal se torna mais ruidoso. Por quê? Porque ele está sendo exposto e está sendo combatido. E não essencialmente porque ele vem aumentando em quantidade, mas ele está mais aflorado. Perceba uma coisa. O que antes a sociedade considerava natural e normal, hoje já não é. Por exemplo, gente, nós passamos por épocas de escravidão, e isso era relativamente normal. Nós passamos por época de tortura. Nós passamos por época que as pessoas se juntavam na praça para assistir uma execução, para assistir as pessoas serem enforcadas. Os preconceitos estruturais existiam e hoje a gente percebe que nós estamos despertando muita indignação com relação a isso. Hoje a gente está mais indignado por muitas situações que antes eram consideradas naturais e normais. Isso demonstra que está ocorrendo um despertar da consciência coletiva. Nós estamos buscando essa evolução moral. Por isso que eu posso afirmar, o bem vai reinar aqui. Talvez não tão rápido como a gente queira, mas isso vem acontecendo gradativamente. Embora, o comportamento atual da humanidade ainda reflita o predomínio do egoísmo e do orgulho, que a gente falou agora há pouco, as chamadas chaves, as duas chaves das imperfeições morais, nós estamos num processo de depuração. É a água limpa que vem sendo jogada no nosso copo de águas sujas. A espiritualidade nos ajuda e muito nesse processo de aprimoramento moral. Por isso que nós precisamos cada vez mais desenvolver o processo de aperfeiçoamento através do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, deixe fluir a sua espiritualidade. Tenha mais conexão com Deus, com o Criador, com as suas criaturas. Porque nesse processo, desenvolvendo a espiritualidade, nós vamos também nos desenvolvendo cada vez mais. Botando a espiritualidade em ação, eu consigo amar mais o meu próximo, eu consigo fazer mais caridade, conforme entendia Jesus, e eu consigo fazer com que as minhas vibrações comecem a atrair bons espíritos para virem encarnar nesse nosso planeta chamado Terra. Bom, nós vamos chegando na parte final aqui do nosso programa. Esse é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela, toda a parte de produção e apresentação são minhas, parte técnica fica por conta do Cláudio Cardoso. Como eu sempre falo, se você tiver alguma pergunta, algum comentário a respeito desse ou dos outros episódios nossos, pode deixar ou diretamente no vídeo que você estiver assistindo. Lembrando que você pode
e deve nos procurar no YouTube, ou aqui no Sintonia no Bem, ou o meu canal, Carlos Biela, com 2 L's. Assina o canal, marca lá o sininho para ser sempre avisado, né, quando os programas começarem. Pode deixar perguntas, pode deixar comentários em qualquer um dos episódios, que eu sempre vou buscando se tem algum comentário lá. Ou, se você quiser, entre em contato através do WhatsApp aqui do Sintonia, 164-99603-1234, que também a gente vai respondendo ao longo do tempo. Lembrando que no mês que vem a gente está com o nosso Congresso Espírita aqui em Jataí, é 19 e 20, né? 19 e 20 de setembro, 18, 19 e 20. Nos próximos programas a gente passa aqui a programação, mas já procura aqui nos canais do Sintonia no Bem, que você já vai ver algumas informações a respeito do nosso congresso. Pois então, a evolução moral, ela não é uma linha reta, ela não acontece em uma linha reta, sem sobressaltos. Quando a gente analisa o saldo histórico desse processo de evolução, a gente percebe o que acontece. Quando nós analisamos em séculos e não em anos, nós vamos percebendo uma humanidade gradativamente mais consciente, tanto de fraternidade como de solidariedade. Então é um processo lento. Para quem acha que nós estamos iniciando agora um processo de transição planetária, no Livro dos Espíritos fala sobre isso, que o processo já estava em execução. Isso aí, 1857, gente. Diz que há um século antes já havia começado. Isso vai em 1700 e alguma coisa. Nós estamos em 2026. Olha como o processo é lento de transformação. Porque seria muito interessante, né, se Deus chegasse e falasse de repente, bom, está todo mundo evoluído. O que é que eu, o Espírito, ia ter feito para isso? Então, por isso que a gente vem caminhando ao longo do tempo, através das diferentes reencarnações, buscando fazer parte de todo esse processo evolutivo. Então, todos nós estamos caminhando para transformar a Terra em um planeta onde o bem um dia vai reinar. E eu espero que nós, que aqui estamos encarnados, possamos juntos seguir aqui no nosso planeta. Porque seguindo no planeta, nós vamos evoluindo junto com ele. E quem sabe, lá na frente, todos nós possamos nos encontrar num mundo cada vez melhor. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós. Certo? Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos em paz e espero vocês no nosso próximo episódio. Grande abraço para todos.